Capítulo 109. O perfil de um verdadeiro mestre. Equipado com a armadura Gabriel, Zhao Tian caminhou por mais 3 dias no deserto, antes de chegar ao oásis. Assim que chegou ao oásis, Zhao Tian se concentrou nas leis do relâmpago e começou a praticar o seu controle sobre o relâmpago. Asterisco clang asterisco 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 asterisco clang asterisco. Zhao Tian foi capaz de sustentar uma quantidade de energia muito maior em Gabriel. Graças a isso, Zhao Tian estava ficando cada vez mais ágil e mesmo controlando a armadura, ele estava começando a alcançar uma capacidade de combate aceitável. Asterisco BZZT asterisco asterisco barra asterisco asterisco BZZT asterisco asterisco BZZT asterisco asterisco BZZT asterisco. Além de praticar a sua velocidade, Zhao Tian praticou alguns movimentos com a espada de Gabriel, criando raios e trovões a cada movimento que ele fazia. Moleque, você ainda não é um atroz, por isso as asas do Gabriel não se manifestaram. Contudo, concentre-se em enviar uma grande quantidade de energia para as costas da armadura e você será capaz de ter um curto vislumbre do que é voar. Gold falou. Voar. Zhao Tian murmurou enquanto os seus olhos brilhavam. Logo em seguida, Zhao Tian seguiu as instruções de Gold e começou a enviar uma grande quantidade de eletricidade para as costas da armadura. Asterisco BZZT asterisco 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 asterisco BZZT asterisco. Enquanto um brilho azul ficava cada vez mais intenso e os relâmpagos estalavam, uma espécie de asa, feita inteiramente por relâmpagos, começou a brilhar nas costas de Zhao Tian. As asas de relâmpagos estavam abertas e eram muito longas. Se recolhidas, as asas tocariam no chão. Isso é incrível! Zhao Tian exclamou enquanto admirava as asas. Você só será capaz de se manter no ar por poucos segundos. Pule. E veja o que acontece. Gold falou. Assim que a voz de Gold caiu, Zhao Tian flexionou as pernas e saltou. Asterisco vup asterisco asterisco vup asterisco asterisco vup asterisco asterisco vup asterisco asterisco vup asterisco. Assim que Zhao Tian atingiu a altura máxima do seu pulo, as asas começaram a bater, fazendo com que Zhao Tian ficasse estável no ar. Possuído pelo êxtase de ver o mundo de cima, Zhao Tian gritou enquanto tombava o corpo, esticava as asas e começava a planar rapidamente. Viajando a uma velocidade incrível, Zhao Tian deu a volta no oásis, sentindo o vento bater no seu rosto. Asterisco BZZT asterisco 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 asterisco BZZT asterisco. De repente, após cerca de 8 segundos de voo, Zhao Tian percebeu que os relâmpagos ficaram mais fracos e ele começou a perder altitude. Droga, Zhao Tian xingou enquanto fazia todo o esforço possível para desacelerar a sua descida. Asterisco balang, asterisco asterisco clang 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 asterisco. Zhao Tian atingiu o solo e mesmo desacelerando o máximo possível, ele caiu com força e após o primeiro impacto, ele começou a quicar inúmeras vezes no chão. Ai!
Au! Ai! Após finalmente parar, Zhao Tian colocou as mãos no peito e fez uma cara feia enquanto sentia todo o seu corpo doer. Ha 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 ha! Idiota! Eu avisei que seriam apenas alguns segundos. Gold zombou enquanto gargalhava. Em vez de ficar bravo, ou constrangido com a zombaria de Gold, Zhao Tian olhou para o céu e com um estranho brilho no olhar. Ele gritou. Isso é demais. Eu voei. Zhao Tian comemorou loucamente. Enquanto Zhao Tian comemorava, Gold pensava, isso vai servir. Essa felicidade durante os treinamentos neste oásis, vai servir para equilibrar as tensões e emoções do moleque. As habilidades de voo que Zhao Tian tinha acabado de aprender não serviriam para nada durante uma luta, mas Gold as ensinou com um objetivo em mente. Que era equilibrar as emoções de Zhao Tian e dar-lhe um pouco de felicidade naquele momento em que Zhao Tian estava sendo tomado pelo seu lado frio e insensível. Gold ajudou Zhao Tian, fazendo com que ele não se entregasse à sua insensibilidade e aliviasse um pouco da dureza que estava se formando em seu coração. Gold. Bloody Mary. Eu amo vocês. Zhao Tian gritou enquanto estampava um enorme sorriso, se levantava e voltava ao treino. Continente Andros, país lua abrasante, província dourada. Após alguns dias, Zhao Xin e Zhao Rei começaram a liderar a família Zhao. Com o apoio do grande Elder Zhao Agao e os outros Elders, as palavras de Zhao Xin e Zhao Rei se tornaram leis, que não podiam ser burladas. Graças ao fato de Zhao Xin e Zhao Rei assumirem as rédeas da família Zhao, Ming Shui finalmente pôde começar o seu treinamento. Porém, o que Ming Shui estava fazendo era claramente uma loucura, pois ela estava de pé, encarando a floresta proibida. Foi aqui que tudo começou para o meu marido. Então é aqui que tudo começará para mim. Ming Shui murmurou e apertou o talismã que Zhao Tian tinha entregado para ela, antes de dar o primeiro passo na direção da floresta proibida. Ming Shui adentrou na floresta e teve o vislumbre de algo majestoso. Tudo ali era belo e cheio de vida. Aquele era um terreno intocado, quase sagrado aos olhos de quem o via. Asterisco bum asterisco 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 asterisco bum asterisco. Enquanto Ming Shui admirava os seus arredores, alguns passos, que mais pareciam estrondos, se apressaram na direção dela. Antes mesmo que o dono daqueles passos chegasse perto de Ming Shui, ela pôde ver claramente que uma enorme besta demoníaca azul era a responsável por aqueles tremores. Mais um humano ousou entrar neste lugar. Diga adeus à sua vida. Uma voz grave e sombria saiu da boca besta. No mesmo instante, Ming Shui sentiu calafrios por todo o corpo. Aquela besta emanava um sentimento terrível de que era capaz de matar Ming Shui com um simples aceno. Me desculpe, por invadir o seu território se avisar. Eu só quero ter algumas respostas. Ming Shui respirou fundo a fim de controlar o seu medo e falou. Respostas? Porque uma humana fraca como você, viria até aqui para obter respostas? O que te faz pensar que você é digna de me fazer responder alguma coisa? A besta respondeu. Novamente, Ming Shui teve que respirar fundo, antes de responder, o meu marido. Zhao Tian esteve aqui há algum tempo. Ele foi ajudado por alguém daqui e eu gostaria de pedir para que essa pessoa me auxiliasse e me esclarecesse algumas coisas. Zhao Tian. Aquela criança.
Você é a esposa dele? A besta perguntou. Sim. O meu marido desapareceu há alguns dias e ele disse que o mentor dele o ajudou, neste lugar. Ming Shui respondeu. O Lord Gold não está mais aqui. Ele me disse que eu devo matar qualquer pessoa que se aproximar deste lugar. Aquele garoto não te salvará. A besta respondeu, antes de voltar a caminhar. Asterisco bum asterisco 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 asterisco bum asterisco. Após mais alguns passos, Ming Shui pôde ver claramente a figura de um imponente macaco rei dos ventos azuis. O macaco rei dos ventos azuis, que tinha mais de 20 metros de altura, olhos azuis e emanava uma aura tão densa quanto um oceano, se preparou para matar Ming Shui enquanto falava, humana burra. Você não deveria ter vindo aqui. Morra. Sentindo-se cara a cara com a morte, Ming Shui colocou as suas mãos para cima, como se estivesse tentando defender. Você acha que pode se defender? O macaco rei dos ventos azuis zombou enquanto jogava a sua palma direita na direção de Ming Shui. O terror que a aura do macaco rei dos ventos azuis emanava, fez com que Ming Shui perdesse qualquer esperança de fugir, portanto ela somente conseguiu colocar as suas mãos na frente do ataque por puro reflexo. Tentando se defender com as mãos, Ming Shui só podia esperar pelo impacto e a morte instantânea que a aguardava. Ming Shui fechou os olhos e esperou pelo impacto. Contudo, após cerca de 3 segundos, o impacto ainda não tinha acontecido. Foi por isso que Ming Shui abriu lentamente os olhos e olhou para o macaco rei dos ventos azuis. Esse talismã. Quem te deu ele? Responda. O macaco rei dos ventos azuis, que parecia estar chocado, olhou para o talismã na mão de Ming Shui e falou. Imediatamente, Ming Shui olhou para o talismã e para o macaco rei dos ventos azuis, antes de falar, isto. O meu marido me entregou este talismã, sob as ordens do seu mentor. A voz do macaco rei dos ventos azuis ficou ainda mais grave enquanto ele falava, o Lord Gold mandou ele te entregar isso. Não minta para mim, humana. O coração de Ming Shui acelerou enquanto ele respondia, eu não sei o nome do mentor do meu marido, mas eu tenho certeza de que foi ele quem ordenou o meu marido para entregar o talismã a mim. Foi o meu marido quem me disse isso. Além do mais, por intermédio do meu marido, esse mesmo homem me mandou em uma jornada de treinamento. Assim que escutou a resposta sincera de Ming Shui, o macaco rei dos ventos azuis a encarou por alguns instantes, antes de perguntar, humana. Quanta selvageria existe dentro de você? Sem entender o porquê da pergunta, Ming Shui simplesmente respondeu, eu não sei, mas eu creio que para alcançar o meu objetivo, eu terei que trabalhar muito nesse quesito. Objetivo. E qual seria esse seu objetivo? O macaco rei dos ventos azuis perguntou. Matar todos os deuses. Ming Shui respondeu. Assim que ouviu aquelas palavras e percebeu a convicção de Ming Shui, o macaco rei dos ventos azuis deu um sorriso e deu as costas para ela, antes de falar, humana. Venha, a partir de hoje. Eu serei o seu mentor. Assim que a voz do macaco rei dos ventos azuis caiu, Ming Shui ficou pasma. Ela olhou as costas do macaco rei dos ventos azuis e não pôde evitar de perguntar, você será o meu mentor? Por que você faria isso? O macaco rei dos ventos azuis respondeu com um sorriso, humana.
Se o Lord Gold confiou em você ao ponto de te entregar esse talismã, quem sou eu para decidir se você é ou não é digna? A única coisa que eu posso fazer é ajudar no seu treinamento. Assim que terminou de falar, o macaco rei dos ventos azuis começou a caminhar para dentro da floresta proibida. Asterisco bum asterisco 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 asterisco bum asterisco. Após dar alguns passos, o macaco rei dos ventos azuis parou e, percebendo que Ming Shui tinha ficado estática no mesmo lugar, ele falou: humana, me siga, porque além de fazer isso pelo Lord Gold, você e eu partilhamos do mesmo objetivo. Assim que as últimas palavras do macaco rei dos ventos azuis caíram, Ming Shui deu um sorriso estranho e, antes de dar o primeiro passo à frente, ele falou: sim, mestre. A força do macaco rei dos ventos azuis era algo que Ming Shui nunca imaginou. Então, mesmo que aquilo fosse uma besta demoníaca, Ming Shui tinha acabado de encontrar o melhor mestre que ela podia imaginar. Continente Caos Oásis. Já era noite e Zhao Tian continuava treinando com a armadura Gabriel. Zhao Tian não percebia isso, mas os treinos, que antes eram as partes mais difíceis da sua vida, se tornaram os únicos momentos relaxantes de Zhao Tian. Momentos estes, que Zhao Tian poderia ser quem ele realmente era. As zombarias de Gold, as frustrações do treinamento, as alegrias dos avanços, as piadas entre os dois. Tudo isso serviu para aliviar um pouco da carga emotiva que Zhao Tian estava carregando. Na verdade, isso serviu para dar alguma emoção a ele, pois enquanto voltava do seu treinamento na cidade, Zhao Tian estava se tornando uma pessoa fria e sem sentimentos. Durante os treinos, por mais que Zhao Tian insistisse com Gold para que ele o ensinasse alguma técnica do relâmpago, Gold sempre recusou e Zhao Tian sempre ficava emburrado com aquilo. Contudo, as recusas de Gold não eram por pura insensibilidade ou porque Zhao Tian não estava preparado. Gold recusava a ensinar Zhao Tian uma nova técnica, pois Gold sabia como atingir o lado sentimental de Zhao Tian. Gold guardou esse ensinamento para quando Zhao Tian retornasse novamente da cidade, pois Zhao Tian retornaria com aquela personalidade insensível e naquele momento seria a melhor hora de ensinar algo novo para Zhao Tian e assim resgatá-lo da obscuridade.